anterior. Eu creio que Deus também irá falar contigo, querido. As pressões, as perseguições, ou seja, os ataques. Mas o negócio é a gente confiar no Senhor. Confiar no Senhor, entregar a nossa vida a Ele, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, querido, porque o Senhor continua operando maravilhas e milagres. E eu creio que Ele irá nos abençoar. Abra sua Bíblia comigo. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo 11. Amém? O verso 1, 2 Samuel 11, diz assim: na primavera, época em que os reis, estou lendo uma versão um pouco diferente, ela é mais fácil de entender. Época em que os reis saíam em campanha militar, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todos os israelitas para destruir os amonitas. O exército de Joabe atacou a capital, Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou da cama e foi passear pelo terraço do seu palácio. Davi, ele viu uma mulher tomando banho, e a mulher era muito bonita. Então ele mandou chamar os seus oficiais e lhes perguntou: quem era a mulher? Um deles respondeu: é Betseba, diga Betseba, filha de Eliane, esposa de Urias, o heteu. Então Davi enviou mensageiros para que lhe trouxessem a mulher. Quando ela chegou, ele se deitou com ela. Depois ela voltou para casa. Betseba tinha recentemente terminado o período menstrual e completado os ritos de purificação. Betseba engravidou e mandou informar a Davi que estava grávida. Agora nós vamos lá para o final, querido, no capítulo, no versículo 26. Mesmo capítulo aí, lá no final, 26. Diz assim: e quando Betseba ouviu falar que Urias, seu marido, tinha morrido, chorou por ele. Depois do luto, Davi mandou que a trouxessem ao palácio, e Davi se casou com ela, e ela lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Vou repetir a última estrofe. Mas o Senhor não gostou daquilo que Davi tinha feito. Queridos, há um tempo atrás o Senhor me deu essa palavra e estava conversando muito com o Senhor sobre isso, falando como que as coisas elas mudam de repente, como que na nossa vida de repente as coisas elas mudam. Como que de repente a gente está num caminho a qual tudo tende a dar certo, de repente por uma atitude tudo muda. E o que era para ser bênção, que era para ser uma coisa perfeita, que era para ser uma coisa espetacular, acaba tomando outro rumo, por conta de uma atitude. Talvez uma atitude sem pensar, talvez uma atitude no momento, talvez pensando que não vai dar em nada. Querido, tudo na nossa vida nós precisamos sentar, parar e analisar. Se vai ser bom ou se vai ser ruim. Quais as consequências das escolhas? Por que eu devo fazer isso? Por que eu estou fazendo isso? Queridos, nós temos aprendido que o Evangelho é simples. Nós temos
Quando a gente vai ver, tem uma coisa que não volta na vida: o tempo. O tempo ele não volta. Ele não volta. O tempo que você perdeu, você perdeu. E tem coisas na sua vida que não vai voltar mais. Por isso que tem coisas que é determinante para a sua geração, para a tua família, para os que vão vir depois de você. Por isso que tem coisas que nós devemos analisar. E agora eu entro na minha palavra. O tema da minha palavra nessa noite é justiça de Deus. Eu não li o capítulo todo porque ele é muito extenso. Iremos acabar nos perdendo. Mas justiça de Deus. Eu quero falar para você. Você já foi injustiçado alguma vez? Quanto tempo você espera por uma justiça? E nessa noite eu vou explicar um pouco para você sobre a justiça de Deus. Eu queria que todos focassem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você já foi injusto com alguém, ou se alguém já foi injusto com você, e o tempo está passando e você fala: caramba, até hoje aquela pessoa não pagou o que ela fez comigo. Eu quero te explicar nessa noite sobre a justiça de Deus. Por quê, querido? Porque eu vou falar para você: Deus fez justiça a um homem simples chamado Urias. E eu vou te explicar o capítulo. A Bíblia nos diz que Davi, ele estava no terraço. Davi não tinha que estar naquele terraço naquele momento. Davi tinha que estar guerreando, porque o povo de Israel estava na guerra. E segundo os estudos, eles dizem que toda batalha Davi, ele ia batalhar com os seus soldados. Mas um belo dia Davi falou: não vou batalhar, eu vou ficar aqui em casa. Ele em casa, no terraço, ele avista uma mulher de um soldado seu, se banhando, cujo nome dela é Betseba. Então Davi vê aquela mulher se banhando. O que acontece? Os desejos dele se afloram, a tentação vem, os desejos dele se afloram e ele se entrega à tentação. E o que Davi faz? Talvez por ele achar que ele era rei. Davi era rei de Israel. Davi era um homem muito poderoso. Davi era um homem que ele orava e rapidamente Deus respondia as orações dele. Os soldados de Davi, para vocês terem noção, Davi era tão poderoso que o exército dele tinha mais de 1.200.000 pessoas preparadas para a batalha. Ele tinha 400, a Bíblia diz que são os 400 valentes de Davi. São os 400 homens que acompanhavam Davi fazendo a sua segurança. Um homem que lutou todo um povo. Um homem que preparou o povo para a batalha. Eles não perdiam guerra, eles não perdiam batalha. Um exército tão poderoso que ele orava e Deus, eles já iam para a batalha certos da vitória. Por quê? Porque quando Deus chama Davi, Deus fala para Davi que ele entregaria os seus inimigos nas suas mãos. E Deus sempre entregava os inimigos na mão de Davi. Eles iam certo para a batalha. E pasme, Davi treinou todos os seus soldados. Davi era poderoso demais. E ele ia para a batalha. Mas um belo dia Davi não vai para a batalha. Davi fica em casa. E esse dia foi o dia mais perigoso da vida dele. Porque esse dia foi o dia que mudou toda a vida de Davi. Por quê, querido? Porque a Bíblia vai nos dizer que então um soldado chamado Urias, que era um dos seus 400 valentes, um homem muito forte, a Bíblia vai dizer que ele está lá guerreando. Enquanto isso, a sua mulher está se banhando. Davi então manda chamar a esposa de Urias. A esposa de Urias vem, Davi tem relação sexual com ela. Então após a relação ela vai para casa. E Davi foi informado antes que ela era mulher de Urias, que ela era casada. Mas Davi, mesmo assim, por causa do seu poder, da sua autoridade, ele se esqueceu que ele poderia fazer quase tudo, menos uma coisa: ir contra os princípios do Senhor. Então Davi, ele vai contra aquilo que o Senhor determinou lá atrás, que não adulterarás. Davi então comete adultério. Após Davi cometer esse adultério, pasme, Davi faz pior. Após a Betseba ir para casa e avisar que está grávida, Davi manda chamar o marido de Betseba, cujo nome é Urias. Urias chega até a casa de Davi. Davi pega e fala para
da guerra, ele se deita com ela, então ela provavelmente vai falar para ele da gravidez e, consequentemente, ele vai achar que o filho é dele. Então eu estou livre desse pecado. Mas só que deu errado o plano de Davi, porque Urias não vai para casa. Se você ler o capítulo aí 11, a Bíblia vai dizer que Davi, ele fica ali no palácio, Urias fica no palácio, quando os soldados de Davi vai dormir, Urias dorme com os seus soldados no palácio. Após Davi esconder, por que Urias não foi para casa? Ele decidiu ficar com os seus soldados. Então Davi vai indagar Urias, e Urias fala, não, jamais eu poderia ir para minha casa, porque eu sou fiel ao Senhor, a arca da aliança está aqui neste lugar, os teus soldados estão aqui, então eu não posso deixar o rei ir para minha casa e deitar com minha mulher. Já pensou, rei? Eu vou para minha casa, deito com minha mulher, como bebo, enquanto isso você vai estar aqui. Não, eu sou teu segurança, tem que estar aqui. Então no outro dia Davi tem um outro plano. Seguinte, vou embebedar Urias e vou mandar ele para a casa dele. Vou dar comida, vou embebedar e mandar ele para a casa dele. Ele deita, ele não vai se lembrar de nada no outro dia. Então eu falo que a mulher dele está grávida e pronto. Mas deu errado de novo, porque no outro dia Urias também não foi para casa. Então Davi, querido, ele vê que não tem como, Urias não vai para casa. Ele fala para Urias o seguinte: Urias, então você vai voltar para a guerra, mas só que você vai levar uma carta, e cuja essa carta está, não falou para Urias, mas cuja carta estava a sentença de morte de Urias, porque Davi planeja algo terrível. Ele planeja a morte de Urias. Ele fala, olha, eu vou mandar o meu chefe, o chefe lá, botar Urias na frente da batalha, deixa ele sozinho na frente da batalha, então Urias morre, eu tomo a sua esposa para mim e tudo certo. Davi faz isso, escreve uma carta, manda Urias levar para o soldado. Chegando lá, o soldado lê a carta, coloca Urias na frente da batalha, no lugar onde o exército era mais forte. O que Urias faz? O exército recua, Urias então morre. Após Urias morrer, chega a notícia para Davi: Davi, Urias morreu, e com ele também morreu um soldado. Calma, Davi, não, fica tranquilo. Davi então vai, pega a Betseba e leva a Betseba para tua casa e toma como esposa. Plano terrível que Davi fez contra Urias. Então a Bíblia vai nos dizer que a chegada de Davi com Betseba em sua casa não agradou o Senhor. E o Senhor não se agradou do que Davi fez. Então o Senhor falou: eu vou fazer justiça por causa de um homem chamado Urias. Quem que era Urias? Urias era um heteu. Urias era um homem que não nasceu em Israel, mas ele adotou as culturas de Israel, adotou os costumes, a religião de Israel. Então Urias, um homem simples, foi morto pelo rei. E a Bíblia vai nos dizer que Urias teve a sua vingança, e quem vingou Urias foi o próprio Senhor. Eu vou te explicar por quê. Por quê, querido? Porque Davi, ele achava que ele era todo poderoso. Davi, ele achava que ele era o cara. Davi, ele tinha muito poder. Davi, ele tinha mais de 9 mulheres. Tinha riqueza nos seus palácios. Então Urias era um simples soldado. Mas o que o Senhor faz? Eu vou fazer justiça por um homem simples, porque a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que Deus é o pai dos órfãos e o esposo das viúvas. Se tem tantos povos que Deus protege na Bíblia, são os órfãos e as viúvas. Talvez Urias, um homem sozinho, com tua esposa, era um homem solitário, mas ele tinha Deus como seu Deus. Então Davi planeja, tem esse plano, mata Urias, e agora começa a vida de Davi a mudar. Por quê, querido? Eu vou também te explicar o porquê. A Bíblia vai nos dizer que a casa de Davi se transformou após isso. Após esse acontecimento, a justiça do Senhor veio. E a justiça de Deus não é a minha justiça, nem a sua justiça. A justiça de Deus, ela é justa. A minha justiça e a sua justiça, às vezes, são falha. A minha justiça e a sua justiça, ela erra. E a justiça de Deus, ela não segue os padrões humanos. E não é porque nós somos cristãos que nós podemos lesar as pessoas. Não é porque nós somos justos diante de Deus, que nós somos cristãos, que nós achamos que nós somos perfeitos, que nós devemos
seu filho Samuel, capítulo 12, Deus manda Natan ir lá confrontar Davi. Então Deus agora vira para Davi e fala: as consequências pelo teu pecado elas virão, porque tu tomaste a mulher de Urias e fizeste tamanha covardia com Urias. Agora as consequências elas virão. E qual foi as consequências? Foram mais de 10 consequências que vieram sobre a vida de Davi. Uma delas, o filho não nasceu. Queridos, todo o reinado de Davi era um reinado que eles tinham paz. Ninguém vencia Davi. Após esse acontecimento, Natan vai confrontar Davi e vai falar: a espada nunca mais se apartará do teu reino. A espada agora vai ter guerra, por causa do que você fez, vai ter guerra. Ou seja, Davi orava e não tinha mais resposta de Deus. Ele orou e Deus falou: teu filho não vai nascer, e não nasceu. Ele jejuou, ele chorou e o filho não nasceu. O filho morreu. Ou seja, aí então, logo após isso acontecer, na casa de Davi, a Bíblia fala que o seu filho chamado Aminon, ele olha para a tua irmã, e ele sente desejo por tua irmã. Na casa de Davi, o irmão tem relação com a irmã, e logo após essa irmã, esses irmãos têm relações, o outro irmão viu isso, chamado Absalão, ficou indignado. Após passar 2 anos, Absalão vai e mata Aminon. Então a morte dentro da casa de Davi. A família de Davi se estruturou. Então, para piorar, Absalão foge, fica um tempo fora. Quando Absalão volta, ele quer perseguir e matar Davi. E pasme, logo após Absalão voltar, as 9 mulheres de Davi, Absalão toma por mulher. E a Bíblia diz que Davi ele teve o seu pecado com Betseba escondido. E Absalão, quando voltou, teve os pecados com as mulheres de Davi diante de todo o povo. Todo o povo viu o adultério. E o que acontece? Davi então tem que sair do seu trono, do seu reino e fugir, porque Absalão queria o matar. E Davi então foge. Depois de um tempo, Davi vem com as tropas de Davi vêm, vai e mata Absalão. Davi fica muito chateado. Então Davi volta para o seu trono, e logo depois mais um filho dele se rebela contra ele. Então Davi tem de novo que matar mais um filho. Ou seja, a casa dele se transformou totalmente. O que era de paz, agora Davi está passando um problema terrível dentro da sua casa, porque a sua casa foi toda desestruturada. Parte do exército de Davi, se você for ler, ele começa a ficar contra Davi. Aqueles rei que era amado, agora é aquele rei questionado. Por quê? Porque Deus disse que iria fazer justiça a um homem chamado Urias. Cuidado com a tua justiça. Tome a justiça do Senhor, querido. Cuidado com as atitudes quando você ferir alguém. Porque por trás de uma pessoa simples, há um Deus, que também é simples. Por trás de um desprezado, há um Deus. Queridos, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, aqui na cidade de Portugal, havia uma tempestade muito forte. Eu estava na minha barbearia cortando cabelo, foi numa sexta-feira, de repente uma tempestade muito forte. E de repente o telhado da minha casa, ele quebrou umas telhas. Umas telhas caíram na casa da minha vizinha. E eu ali, de repente, foi chegando gente, voou, não sei, eu não consegui ver. Aí de repente a vizinha ficou, o vizinho lá indignado, a gente era muito amigo, irmão. Ele veio e levou, falei: cara, eu não sei o que aconteceu, foi uma tempestade e simplesmente o telhado voou. Então assim, na sexta eu fui lá conversar com ele: não, a gente vai ver o que a gente faz, vamos ver, tal, só deixa eu arrumar o telhado da minha casa amanhã. E quando foi na segunda, ele foi na justiça. Ele não esperou nem eu. Na segunda ele foi na justiça. Aí eu todo inocente, chegou uma carta para mim na quinta-feira. Eu falei: cara,
com você, estava no telhado aí, o cara com o advogado, falei, rapaz, o que eu vou fazer agora? Vou dobrar meu joelho e entregar na mão do Senhor. Fui com o joelho, falei, Senhor, sou vil, Deus. Não sei o que aconteceu, ele não deu nem tempo. E agora a amizade que era de irmão, acaba a amizade, não quer mais falar comigo. E é todo mundo contra mim. Eu falei, Deus, sou vil. Fui para o joelho dele. Então ali começou uma longa caminhada. Justiça. Tendo que ir lá na justiça. Muito constrangedor, querido. Ele saindo de casa, eu saindo de casa. E a gente se encontrando lá, frente a frente. Não, porque isso, porque aquilo, cara. E não te querendo acordo. E a gente ali, eu falei, Senhor, se eu errei, eu vou pagar pelo meu erro. O ressarcimento que ele estava querendo na época era mais de R$20 mil. Eu falei, Senhor, eu não sei o que eu faço, está nas mãos do Senhor. Então a gente ali começou eu falei, não vou buscar minha justiça própria, não vou arrumar problema, vou ficar tranquilo. Então ali a gente na audiência pública, quando ele veio falar, agora é a última audiência. Juntei as provas que eu tive, juntou a última audiência. Quando passou o tempo, veio a sentença, pela honra e glória do Senhor, não deu em nada. Graças a Deus, ele perdeu, ganhei a audiência, o juiz entendeu que realmente não foi culpa minha, e graças a Deus, porque eu busquei a justiça de Deus. Porque se eu ficasse buscando a minha justiça, querendo brigar e falando, indo para a rede social e fazendo, talvez eu teria perdido. Eu fui buscar a justiça de Deus. Eu te falo nessa noite, que busca a justiça de Deus. É a melhor justiça. Deus não tarda. Deus também não chega cedo, Ele chega na hora certa. Querido, a gente acha que no céu Deus não tem relógio, porque Deus tem relógio. Ele sabe a hora. Deus tem calendário, Ele sabe o dia. Pode passar 1, 2, 3, 4 anos, mas a justiça dele vai ser feita. Mas a justiça dele não é minha, nem a sua justiça, é a justiça dele. Ou seja, querido, muitas das vezes nós queremos buscar motivos para a gente querer maltratar, machucar, fazer algo com alguém, mas Deus fala para mim e para você, não faça isso. Espera no Senhor e confia. Espera no Senhor e confia. Está te caluniando, está te machucando, está falando de você. Espera no Senhor e confia. Só fala, Senhor, eu sou um homem justo, eu não fiz nada diante do Senhor. Tu és o Deus certo, tu és o Deus que gosta das coisas certas. Então tudo irá acontecer na hora certa, Deus. Aguenta essa humilhação. Aguenta essa calúnia. Ou seja, Deus fez justiça para um homem morto. Urias já estava morto, mas Deus falou, eu vou fazer justiça por você. Deus perdoou, Davi perdoou, mas o perdão não anula a justiça de Deus de acontecer, querido. Deus é justo. A Bíblia vai nos dizer que as bases do seu reino é justiça e juízo. Ou seja, Ele não tem justiça, Ele é a justiça. Por isso que nesses dias confie no Senhor. Quando caluniar, quando falar por trás, quando te maltratar, te machucar, espera no Senhor. Fala assim, como fez na vida de Urias, vai fazer na minha vida também. Porque Deus, Ele não tem pacto com o errado, com o erro. Deus tem pacto com a verdade. E Deus, Ele não olha pessoas, Ele olha o que está dentro dela, que é a verdade. Não importa a cor, não importa o semblante, não importa a cor do cabelo, não importa a sua posição social, não importa a sua posição, o seu dinheiro que tem no bolso, o que importa é que você é um homem justo diante do Senhor. E Deus, Ele tem pacto com a justiça. E a justiça de Deus não é a nossa justiça. Não se vingue de ninguém, porque vingança não é um prato que se come frio, vingança é um prato indigesto, não desce. E a Bíblia vai nos dizer, o Senhor nos fala aqui, em Romanos capítulo 12, versículo 19, minha é a vingança. Ele se vinga. Nós não temos que nos vingar de ninguém. Entrega nas mãos dele. Por quê, querida? Porque o Senhor tem espada de ferro em suas mãos.
Ou seja, tudo que acontece nas nossas vidas é para nos deixar mais fortes. Tudo que acontece na nossa vida é para nos fazer crescer. É para nos fazer ter experiência, porque nós vamos passar muitas vezes de novo pela mesma coisa, mas nós não passamos da mesma forma. Por isso que eu já falo há algum tempo, a vida com Deus é como uma espiral, querido, nós vamos subindo, você passa pela mesma coisa, mas da forma diferente. E você vai subindo, você passa pela mesma coisa e vai subindo. Por quê, querido? Porque tudo que acontece é para nos fazer crescer. Confia no Senhor, tudo tem seu tempo. Deus sabe o dia que você vai nascer, o dia que você vai morrer. Deus sabe a hora certa das coisas acontecerem. Aquele homem estava dentro de um caixão, estava preso, estava morto. Mesmo ele morto, Deus falou: eu vou fazer justiça por você. E fez justiça por aquele homem. E a Bíblia vai nos dizer que a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Depois, se você for olhar o reino de Salomão, como que foi, nunca mais foi a mesma coisa. Por quê? Porque a Davi se achava acima de Deus. E o problema nosso, querido, é o problema que aconteceu com Davi. Eu estava conversando com o Jonathan, ele falou uma coisa legal. A pior coisa que acontece na nossa vida é quando a gente perde a percepção do pecado, do erro. É quando a gente acha que tudo que a gente está fazendo, a gente não consegue enxergar o erro. Acha que tudo que está fazendo é certo. O que aconteceu com Davi? Ele perdeu essa percepção do erro. Davi achou que era normal, era tudo normal que ele estava fazendo. Ele só voltou e entendeu quando Natan vai e confronta ele. E fala para ele: assim diz o Senhor. E uma das coisas piores que pode acontecer nos nossos dias é quando a gente perde a percepção do erro. É quando você já não entende mais o que é certo e o que é errado, que para você tudo é normal, tudo é certo. E isso anula a justiça de Deus na sua vida. Porque Deus, ele conecta a justiça com o entendimento. Porque a justiça harmoniza as relações. A justiça de Deus é para harmonizar a minha relação com Ele. É para a gente ficar tranquilo. É para a gente entender quem Ele é. É para a gente confiar nele. Quando Ele faz justiça por alguém, Ele está falando assim: olha, pode confiar em mim. É para a nossa relação ficar de boa, ficar tranquila. É para a gente ter harmonia. Por quê? Porque a justiça de Deus não segue os padrões humanos. A justiça de Deus mostra a sua bondade e o seu amor. E a justiça de Deus não é a minha justiça, é a justiça de Deus. Por isso que nessa noite eu falo para você: se você está perdendo a percepção do erro, volta para o caminho. Se você já não tem mais uma boa consciência, volta para o caminho. Se você já não vê mais o que você está fazendo é um erro, volta para o caminho. Por quê, querido? Porque Ele é vingador. Ele é justo, Ele é certo. Ele cobra. A única pessoa que paga direitinho é Deus. Ele dá a cada um o que é de cada um. Ele não deve nada para ninguém, querido. Deus dá a cada um o que é de direito. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. A gente que está dentro da igreja tem que ter muito cuidado, querido. Quando você vê um mendigo na rua, muito cuidado. Esses dias eu com a Camila estava eu nem voltei lá mais. Estava tomando sorvete, chegou um mendigo, cara. O cara cheio de latinha, juntando, botou na calçada. O dono saiu de lá maltratando o cara. Maltratando. Eu olhei para aquilo lá, cara. Falei: pô, não é possível. Botou o cara para fora, estava vindo uma chuva.
Saí de lá, eu falei, cara, não volta aqui mais não. Na hora eu olhei e falei, Deus, só o Deus daquele mendigo ali. Só o Deus daquele desprezado. E se eu, como um cristão, não olhar e pedir a justiça de Deus por aquele homem, eu tenho que parar tudo e viver o outro evangelho, porque não é o evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo é justiça, é se compadecer com os necessitados, com aqueles que estão precisando. Por quê, querido? Porque Deus não olha a classe social, Deus olha coração. Por trás de uma pessoa abandonada tem um coração, querido. Por trás de uma pessoa abandonada tem um sentimento. E qual sentimento? Quem é o Deus dela? Você sabe. Porque chegou um período, querido, em nome de Jesus, entenda o que eu estou falando, não estou pregando heresia, não. Estou falando que Deus fez justiça por um homem, sim, chamado Urias, contra um rei, o mais poderoso da Bíblia. Ninguém foi mais poderoso em batalha que Davi, querido. Ele derrotava exércitos. Mas Deus fez justiça por um homem simples. E nós, querido, temos que ter sede. A Bíblia diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Deus, Ele vem fazer justiça. Por isso que muito cuidado, porque estar dentro da casa de Deus não nos tira de responsabilidades. É nossas responsabilidades cuidar dos que estão precisando. E nesses dias, o que nós estamos fazendo para os necessitados, querido? O que nós estamos fazendo para aqueles que estão precisando? O que nós estamos fazendo para aqueles que estão sendo desprezados pela sociedade? Por quê, querido? Porque Deus é Deus de todos, de todos, de todos. Enxergue o amor de Jesus através das pessoas. Não enxergue em pessoas, enxergue Jesus. Quando você for ajudar alguém, você não está ajudando aquela pessoa, você está cumprindo o propósito. E o propósito é levar o Evangelho. E o Evangelho é boa notícia, é coisas boas, é o amor. Por isso que eu estou falando essa noite de justiça de Deus. E às vezes a gente fica indignado. Esse cara sujo, esse cara aqui no meu ambiente. Eu estou falando, mas eu vivo o que eu falo, querido. Eu vivo o que eu falo. Eu vivo o que eu falo. Não para me gabar de ninguém, mas eu corto o cabelo de cada pessoa que não sentem em certas cadeiras, não, querido. Sabe de quem que eu corto o cabelo? De pessoas que estão catando esse lixo. Eles estão todos sujos de serviço. Eles sentam na minha cadeira e eu corto o cabelo deles normal. Pensa no cheiro. Pensa no cheiro. Eles acabaram de ser todos sujos. Mas eu vou lá e trato ele igual eu trato quem chega lá no carrão, querido. Porque eu aprendi, querido, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus é simples. E a justiça de Deus, ela quer se manifestar na minha e na sua vida. A justiça de Deus, temos que andar em justiça. Fala: Deus, Tu és justo, Tu és santo, Tu és poderoso. Não a minha justiça, não a minha vingança, mas a do Senhor. Eu entrego tudo em Tuas mãos, tudo o Teu propósito. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, eu não sei. Mas o que eu sei é que o Meu Redentor vive. E por fim se levantarei, por favor. Aleluia! Aleluia! Por fim ele se levanta. Homens simples foram homens extraordinários.
matar, querido. Pedindo para matar, que Deus mata, que Deus leve, Senhor, que mata, que não sei o que lá. Porque olha só, tocou no ungido do Senhor, que não sei o que lá. Quantas pessoas eu já vi falando isso? A minha ira, ela não opera a justiça de Deus. Porque o Deus, ele é santo, ele é justo. Deus não é emocional, ele não age no meu emocional, ele age no tempo dele. Não é porque, querido, eu estou irado, eu estou emocionado, Deus vai fazer alguma coisa, não. Deus, ele faz na hora certa, no tempo certo, e aquilo que ele quer. Por isso que nós temos que aprender a andar em justiça. Justiça e juízo são as bases do reino de Deus. E para isso, nessa noite, eu falo assim, eu quero andar na tua justiça. Se me injuriarem, Senhor, eu não vou injuriar. Se me ferir, eu não vou ferir. Se me atacar, eu não vou atacar. Se jogar indireta na rede social, eu não vou retribuir indireta. Ei, você aí que falou de mim, não sei o que lá, abre o teu olho aí, Deus vai te pegar. Não, porque o pastor lá falou de mim, agora eu vou falar dele também. Ó, pastor, abre o teu olho, Deus vai te pegar, porque você deixou comigo. Aí fica uma guerra, um fogo cruzado, você fica sem entender nada. Aí um faz uma canção, Deus, eu tenho muitas bênçãos, e o outro vai voltar para criticar. Aí um está falando de Deus, está expressando o amor a Jesus, o outro vai criticar, não, mas quem é você não sei o que lá, aquele dia fez isso. Aí as vidas se perdendo aí fora, querido. As almas se perdendo aí fora. Dá um abraço, querido. Abraça alguém, vê aquele camarada todo sujo lá de caminhão de lixo, fedendo, fala, meu amigo, vem cá, te dá um abraço, que Deus abençoe o seu serviço. Os caras vão dizer, a gente tem água, dá pra gente beber. E quando dá água, pega um copo velho, água dá para beber no copo deles. E é assim que a gente é, querido. Aí chega aqui, Deus, tu és Deus, não sei o que lá. Aí Deus fala, estive nu, não me vestiste. Estive com fome, não me deste de comer. Estive com sede, não me deste de beber. Estive nu, não me vestiste. Mas quando eu fiz isso, Senhor, quando eu desprezaste um dos meus pequeninos, ali você me desprezou. Ali você me desprezou. Se aquilo que Deus te deu você não está usando para ajudar as pessoas, querido, então você está equivocado. Em nome de Jesus, a justiça de Deus, ande em justiça. Não se precipite. A Bíblia vai nos dizer que não é bom proceder sem refletir. Pega quem se precipita. A precipitação diminui o nosso tempo. E às vezes nós somos precipitados nas nossas coisas que a gente faz. Em julgamentos, então, julgamos as coisas, as pessoas de forma precipitada. Precipitamos algumas coisas nas nossas vidas. Ah, eu vou sair. Quando é abandonar, vou abandonar, vou sair, vou fazer. Aí lá na frente fala, poxa, para que eu fui fazer aquilo? Se precipitou. Não se precipite não, querido. Tenha paciência. As coisas não estão indo bem, não está do jeito que você quer, não está do jeito que você acha que deva ser. Espera no Senhor, confia nele que o mais ele fará. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Se entregue a Deus. Não é tempo, querido, de se perder, não é tempo de ficar guerreando com ninguém, não é tempo de ficar questionando nada, é tempo de viver o Evangelho. E falar assim, eu quero viver o teu amor, porque Cristo em mim é a esperança da glória, a esperança do mundo está em Cristo, e Cristo está em mim, e eu preciso levar Cristo para o mundo, porque se Cristo não estiver no mundo está em trevas, já era. Então aonde
tem um homem chamado Deus. Um homem não, tem alguém chamado Deus, que faz justiça pelo menor. E esse Deus, ele está vivo, ele não dorme. Deus, ele não dorme, querido. Não tem como esconder da face do Senhor. No mais profundo abismo ele está, no mais alto dos céus ali ele está. Ele está vendo tudo. Aquieta teu coração. Acalma teu coração. Não se precipita não. Está passando pela moeda. Está passando ali pela prova. Está passando ali, mas acalma teu coração. Descansa no Senhor. Fala, Senhor, eu vou descansar. Deus, o meu amanhã já está na mão do Senhor. A Bíblia vai dizer, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Não fiqueis ansiosos por nada, porque o amanhã nos pertence. O amanhã está nas mãos do Senhor. Assim como as aves estão nos céus, elas não tem como se vestir, o Senhor nos aveste. Assim como as aves estão nos céus, elas não tem como comer. Deus dá o que elas vão comer. Assim também o Senhor nos sustenta. Se precipita não, querido. Guarda o teu coração. Mas em nome de Jesus, seja uma pessoa melhor, querido. O mundo aí fora está precisando de pessoas melhores. Em nome de Jesus, o mundo não está precisando de mais um crente, não. O mundo está precisando de mais um filho de Deus.